Não? Então existe um esforço monstruoso, né, feito para que a gente consiga ter o quê? Gente qualificada. Vou adiante? Bom, aqui é outro que é. O Brasil forma em torno de, por ano, de 12 mil doutores. Eu vou usar o número que o Jorge adora usar, né? 12 mil doutores. O nosso problema é que os 12 mil doutores é a proporção que são em engenharias e ciências. Exato. A nossa proporção é muito pequena. Nós temos um número muito grande, né, em outras áreas que não essa. E na Coreia forma quanto? 20 mil, aproximadamente 20 mil doutores, dos quais 70% são em engenharias e exatas, que é justamente o oposto. Eu só estou colocando qual é o desafio. Não estou dizendo que não temos que ter mais doutores em filosofia, mais em direito, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós temos que avançar mais, né, no caso que o Brasil precisa. Eu vou adiante. Aqui eu vou passar rápido por esse também é roubado do Jorge, que é a produção científica brasileira, né, em termos de artigos científicos, número de publicações. O número de publicações no Brasil cresceu 3 vezes a média mundial. E já representa quase 3% do número de publicações indexadas do mundo. Então, um esforço monstruoso. O problema, ele passa a ser nesse aqui. Isso aqui é um novo gráfico. Eu sou Paulo Fischner, apesar de ser física, eu trabalho na metalúrgica. Tem logaritmo, tem inversão, é só para poder caber tudo na mesma escala. Tá? É o coeficiente de inovação tecnológica. Isso aqui é a produção científica e isso aqui é o número de patentes em relação ao número de produção científica. Vocês estão vendo que os países como o Japão e os Estados Unidos, né, a transformação em produto e inovação é muito maior, está sempre acima da produção científica. Enquanto que os países como o BRIC, como Rússia, Índia, China e Brasil, está abaixo. Isso aí, nós temos muita dificuldade ainda de transformar o conhecimento gerado em tecnologia e inovação. Isso é um coeficiente que a gente está tentando usar para tentar delimitar e ele bate relativamente bem com a maioria dos países. Eu vou mais rápido? Não. Né? Isso é um outro desafio, então, que nós temos. Bom, eu vou dar um outro dado que é importante para a gente poder entender a necessidade de gente qualificada, é a famosa medida provisória de poder de compra do Estado, a MP 495. É só ler a última, o inciso 2º, aqui no terceiro, a preferência de compra de bens e serviços, né, produzido ou prestado por empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia no país. Isso aqui é uma das razões que fez que empresas que tinham muito pouca ou não tinham nenhuma atividade de pesquisa no país se instalassem, principalmente no caso da Petrobras e do pré-sal. Como IBM, que está se instalando, né? GE, Emerson, vocês veem propaganda na televisão, Schlumberger, todas elas estão se instalando principalmente no fundão, lá do lado do Centro, né? Não só lá, mas em vários outros lugares. E eles querem, o que eles precisam? Gente qualificada. Eu vou adiante. Isso aqui é só uns números, isso aqui é número do INEP, aí eu vou falar essa minha palestra, que às vezes tem um tipo de esquizofrenia das universidades napoleônicas, não é porque ela é esquizofrênica, ela tem dupla personalidade. Isso aqui é o INEP. O INEP, quando faz sua estatística, ele não põe alunos de pós-graduação. Então, o próprio órgão do Estado que avalia e mede o ensino brasileiro já não leva em consideração os alunos de pós-graduação. A maior universidade é o objetivo, é a Unip. Aí depois vocês vão vendo aqui, a Universidade de Caxias do Sul é a maior, ela tem 31 mil, aqui, é a 11ª, etc. Mas vocês estão vendo, a Unip já tem 200 mil, anunciou há 15 dias atrás que ela atingiu 200 mil estudantes. Né? Bom, quando se vai para o indicador que é o IGC, que permite mais ou menos tirar a temperatura de como é que se encontram essas universidades, aí a pós-graduação entra, a produção científica entra. Vocês estão vendo, a primeira lá é a antiga Escola Paulista de Medicina. No princípio, estatisticamente ela não deve contar porque ela é muito pequena ainda em relação às outras. Mas vocês notem quantas tem federais de IGC 5. São pouquíssimas.
E vocês notem que essa escala é uma escala extremamente gentil. Estão vendo que a UERGS é 4? IGC é o indicador do Ministério da Educação para avaliar as universidades. É aquele que a URGS coloca na primeira página que ela está em, né, tá em segundo. Mas ela é extremamente gentil. Imagine quem é 2 e 3. Né? Estão vendo qual é o drama, né, que eu estou... Né? Eu vou adiante. Né? Isso é uma... Né? Eu vou adiante. Aqui é um número que o Jorge e o Lívio eles não gostam. Mas eu gosto porque dá uma ideia. Isso aqui é a média das notas dos programas de pós-graduação segundo a avaliação trienal em que estão incluídos os cursos que fecharam, que eu posso expurgar. Né? Tem universidade que expurga, aí a nota aumenta. Né? Eu expurgo se foram fechados, notas 2 e 1. Tá. Aqui não está expurgado. Então vocês estão vendo de novo. As 2 primeiras não contam porque só tem 6 programas de pós-graduação. Não vale. Mas vocês notem de novo, os que estão lá em cima, acima de 5, quantas federais tem? 3. Vocês notaram qual é o drama da... Eu vou adiante. Só vou passando os números rápidos para vocês entenderem. Bom, isso aqui é só... É que a gente gosta de retirar um pouco da lenda urbana, né? Diz assim, as universidades públicas não são produtivas, tem muito menos alunos que nas privadas. Mentira. Isso aqui é do próprio INEP. Isso aqui não estão levado em consideração a pós-graduação. Se eu colocar a pós-graduação, passa para 18, aqui passa para quase 15. Então não é tão... como espalham por aí que não é. Isso aqui, tudo que eu estou dizendo é da Folha de São Paulo. Eu não peguei do Estadão porque eu não ia chamar de direito. Aqui é só um outro número, eu vou adiante, é rápido. O Brasil tem aproximadamente 307 mil professores de ensino superior e menos de 1/3 é doutor. Viram qual é o... Por onde a gente está andando, qual é o drama? Eu não vou passar mais adiante. E aqui sim. Aqui é o verdadeiro drama. Me desculpem, pessoal da engenharia, eu coloquei aqui para não ficar feio, tá? Mas assim, mais de 50% dos alunos matriculados nas universidades brasileiras estão em administração, pedagogia e direito. É 50% mais ou menos. 50% estão em pedagogia, direito e administração. Se fosse pelo número de pedagogos, advogados, de juristas, desculpa, e de administradores de empresas, o Brasil teria a melhor educação do mundo, seria excelentemente administrado e não teria problema jurídico. Se fosse pelo número. Então isso é outro grande problema. Bom, a outra coisa é a questão do ensino à distância, que é um problema gravíssimo, né? Que se virou então venda de sonho, né? Que é um outro problema grave. Ele não é ainda muito grave nas federais, mas ele começa a ser um problema grave, né? De achar que se pode formar alguém através da educação. Os ingleses estudam isso há 200 anos e descobriram que a única coisa que serve bem é reatualizar, né? Reestruturar carreiras, mas não se serve para formar alguém. Tudo bem. Isso eu vou adiante para não... Bom, e agora eu vou entrar nos rankings internacionais. Existem 12, tá? Eu tenho os 12 aqui, vou passar rápido por todos, que é uma barbárie. Não tem nenhum brasileiro entre os 100. É uma barbárie. Esse aqui é o mais gentil de todos, é o da Unesco. O da Unesco é a percepção que os ex-alunos têm de sua instituição. Né? Mas o que é interessante é o seguinte, esse é o da Unesco. Aí depois tem o da China, tem o de Xangai, tem o Times Higher da Inglaterra. O que chama sempre a atenção, o Brasil, apesar de ser a 5ª economia do mundo, não tem nenhum entre os 100. Nenhum. Vou adiante. Aqui tem outros, nem dá para ler, né? Pouco importa. Tem o espanhol, tem o holandês. Se vocês quiserem, tem todos os links. O que chama a atenção é o seguinte, eu nem vou falar. Os primeiros são sempre os mesmos. Nunca muda. Pouco importa qual for o ranking que é usado, sempre são os mesmos. E a outra coisa que é interessante é o seguinte, só vou ler aqui embaixo. Itália, Espanha e Portugal não figuram no ranking.
Engraçado, bom, eu não botei Brasil, etc. Mas é engraçado, né? São todas universidades napoleônicas. Bom, isso aqui é um artigo que foi publicado há bem pouco tempo atrás pelo professor Rogério Cerqueira Leite. Né? Eu só vou ler, há 35 anos atrás ele já falava disso, mas tudo bem, eu só vou ler aqui em cima. Embora opiniões sobre o que seja a qualidade de vídeo, é notável a convergência das classificações da universidade de todo mundo, realizada com critérios distintos. Exemplo expressivo é o fato de que, dentre as 10 primeiras, estão quase sempre as mesmas 7 ou 8 americanas e 2 ou 3 inglesas. É sempre mesmo. Pouco importa o indicador, eu posso dizer que não concordo, não concordo, mas são 12 indicadores. Eles não podem estar errados. Né? Estatisticamente já é válido. Mas eu vou continuar. Bom, a questão pode ser dinheiro? Não. Não é dinheiro. O orçamento da USP é da mesma ordem que do MIT. E que Harvard. E tem Harvard e a USP tem mais ou menos o mesmo número de estudantes, não é diferente. Então a questão não é dinheiro. A URGS tem o mesmo orçamento que Stanford. A questão não é só isso só para chamar a atenção. Aqui é óbvio para puxar o lado para o meu. Mas é que na verdade eu quero usar esse ranking aqui para dizer o seguinte: se eu usar um ranking individual, o resultado é o mesmo. Vocês estão vendo aqui? 70 trabalham nos Estados Unidos, 7 na Alemanha e 4 na Inglaterra. Bom, o resto é erro estatístico. Erro estatístico. Então, de novo, pouco importa se eu use um ranking institucional ou individual, eu vou chegar na mesma. O Brasil é a 5ª economia do mundo e não tem nada em relação ao mundo. A gente pode se orgulhar de ser o 3º na América Latina, segundo o ranking. Eu não sei qual o ranking que eles usaram. Eu acho que a gente tem que se orgulhar, pelo menos a gente está entre os latino-americanos, tá, gente? Mas eu vou continuar. Aqui me perdoe, como eu sou químico, eu sou empírico. Então, eu faço regras empíricas. Eu tentei tirar quais são as características dessas instituições que são entre as primeiras. São instituições de grande tradição no ensino de, pelo e através da pesquisa. Todas se dedicam preferencialmente ao ensino de pós-graduação e possuem muito mais estudantes de pós-graduação do que de graduação. São as responsáveis nos seus países a fornecerem os mestres e doutores. Não? Elas têm uma missão, a missão delas é essa. São em geral especializadas, isso é, não atuam em todos os domínios da ciência. Aqui eu vou usar um exemplo do professor Lívio. A pergunta é: quantos prêmios Nobel John Hopkins tem de física? Vocês sabem? Nenhum, porque não tem física. Quantos prêmios Nobel de medicina tem o MIT? Nenhum, não tem medicina. Vocês entenderam qual é a... Todos têm uma preferência em relação ao outro. A última ali, por favor, a número 4, é só uma observação empírica. O número de pedagogos é muito pequeno em boa parte de instituições inexistentes. Só uma observação. Os dirigentes são escolhidos segundo captação e mérito e não por eleições municipais. Pode discutir, atua em geral em estreita cooperação entre os setores não acadêmicos, apesar de se dedicarem à geração de conhecimento básico. A gente pode discutir depois. Eles se dedicam à geração de conhecimento básico, mas com um objetivo para a sociedade deles. Eu vou pegar o exemplo do meu, eu sou sintético orgânico. Sintético orgânico eu posso desenvolver conhecimento básico para fazer síntese de moléculas que podem atuar, sei lá, para anti-rejeição de órgãos, ou posso trabalhar para tuberculose, leishmaniose. Vocês entenderam qual é? E nos Estados Unidos, todo mundo sabe, quem dá essas direções é a NASA, é a Defesa Nacional Norte-Americana que dá essas direções. Eu vou adiante? Bom, os pesquisadores decisões trabalham em condições de confiança e liberdade, com financiamento contínuo, com avaliação de controle dos resultados e poucos meios. É que nem nós. Aí o arsenal legal está desenhado para atender a necessidade de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, que necessita rapidez, agilidade, facilidade para acessar equipamentos, materiais, dados, sem muitas vezes sigilo. Que nem nós. E isso não é privilégio brasileiro de ter isso.
Todas as instituições napoleônicas são assim, elas são repartições públicas. Elas são assim, elas foram desenhadas para isso. Elas não foram desenhadas para fazer pesquisa e pós-graduação. Não foram desenhadas para outra coisa. Portanto, elas não podem responder. Eu gosto de usar uma, vou me estender aqui, eu gosto de usar algo que parece piada, mas não é. Da impossibilidade de se fazer universidade da pesquisa, isto é, a responder às demandas que a sociedade precisa atualmente, com o marco legal ao qual nós estamos submetidos. Eu vou usar um exagero. Imagine se a BIM, sabe o que é a BIM, né? É a nossa CIA, tivesse que fazer concurso público para contratar agente secreto e publicar no Diário Oficial. Pois bem, é mais ou menos isso que acontece com nós. É mais ou menos isso, então, a gente está dizendo. Imagine se a BIM tivesse que fazer uma licitação pública aberta, que eu vou... Como é que é? Escutas, porque o Obama vai vir, eu quero saber o que ele está escutando. É mais ou menos isso. Ok? Eu vou adiante, eu já quase terminei. Desculpe, Aqui é só para mostrar para vocês de como as carreiras podem ser pensadas a partir de agora, que elas cumprem, não importa qual for a carreira que o indivíduo vai exercer, ele vai ter funções. Isso é importante, ele vai ter funções. Um dos grandes orgulhos do meu pai foi que durante 40 anos ele trabalhou sempre na mesma empresa e sempre na mesma função. Hoje é impossível. Mesmo que a pessoa consiga ficar no mesmo emprego, ela vai mudar de função várias vezes. Então, portanto, ela tem que ter outras habilidades. E a outra coisa fundamental é que a gente tem que entender que tempo e espaço mudou. Os indivíduos, eles têm que ficar menos tempo, mas mais vezes na universidade. Eu não posso ter mais carreiras muito longas. Não posso. Porque ela não corresponde ao timing do que o mundo anda hoje. Eu não posso esperar que alguém de licenciatura, à noite, 6 anos, para que ele vire professor. Não posso, não tem como. Aliás, ninguém se forma nesse... Ninguém não, exagera, mas muito pouco se forma. E aqui está. E o indivíduo, então, ele tem que ter essas habilidades de fazer projetos. Pouco importa qual a profissão que ele vai ter. Ele vai ter que saber propor, elaborar, executar, gerenciar, administrar, prestar conta e projetar. Isso é o quê? Habilidades de cientista. Então, se eu formar um indivíduo num ambiente de pesquisa, por ele através da pesquisa, eu estou dando ele habilidades para fazer isso. Porque existe uma outra lenda urbana que diz o seguinte: as universidades são incompetentes, não formam profissionais. E é verdade. Eu não conheço nenhuma universidade do mundo que forme um profissional. Nenhuma. Todas formam profissionalizadas. Indivíduos que possam rapidamente se adaptar onde eles estão. Eu vou dar um exemplo da química, o uso da química. Imagina se eu tivesse formado um químico hoje, bem, para que ele pudesse trabalhar no chão de fábrica da Refap aqui do lado, mas se surgisse um emprego na defesa de síntese orgânica sofisticada, na defesa ele fosse trabalhar lá. É impossível. Mesmo que eu tenha 10 anos, eu não consigo formar um indivíduo com essas especificações. Agora, eu consigo formar um indivíduo que tenha as ferramentas que o permitam rapidamente se adaptar às empresas. As empresas chamam isso de trainee. Na Petrobras, um indivíduo entra, passa de 3 a 9 meses. Na Braskem, de 1 semana a 2 meses. Na padaria do bairro ali, em que o padeiro foi formado no Senac, ele passa 1 semana antes de começar a trabalhar. Tem só um lugar que eu conheço que o indivíduo é contratado no mesmo dia que vai trabalhar. Professor universitário. Vai para aula. Ensinou, vai dar aula. Pouco importa. E depois tem que assistir o papo. Bom, então, o que se imagina é migrar dessa instituição voltada, centrada na sala de aula, para centrar ela na clínica, ateliê, laboratório. Nós temos duas, que é outra coisa que as pessoas dizem o seguinte: mas nós estamos copiando, a nossa tradição é diferente, a nossa tradição é de ser
ruim. É isso? Nossa tradição é essa? Não, não é. Nós temos coisas boas e exemplares. Nós não somos todos tão ruins assim. Nós temos duas coisas em que a evasão é quase zero. A evasão é muito pequena e nós conseguimos formar bem profissionais. Uma é muito antiga e a gente sabe. Qual é? Medicina. Não é assim? Qual é a evasão da medicina brasileira? Vocês sabem? É menos de 5%. A outra, e é um dado, um levantamento feito, que todos, pouco importa a carreira, todo o aluno que passou pelo menos um ano de iniciação científica também tem a mesma chance que o cara da medicina. Tá? Todos que passam mais de um ano de C vão adiante e são muito mais bem preparados, todos nós sabemos, né, e são levados. Então são duas coisas que são fundamentais. E por que isso? Porque quando ele entra e ele está na iniciação científica, ele deixa de ser um número, ele deixa de ser alguém que entra, que eu chamo na sala shopping center. Ele entra, assiste a aula e vai embora. Aqui na URGS é pior ainda, porque não tem como na PUC o cabeleireiro, né, para poder ir. Bem. Mas ele entra e sai, e ele não convive com o ar. Então é impossível. Um aluno que está em iniciação científica, pelo contrário, ele pertence a um grupo, e a partir dele, mesmo se ele tenha sérias deficiências, o grupo consegue, né, carregar. Então é essa passagem, essa transformação que a gente advoga. E isso é possível porque nós temos várias ilhas de excelência, por exemplo, na URGS. Só tem 3, na verdade, no Brasil. É o URGS, o FRJ e o FMG das federais. Eu vou ler, que pode ser geral. E nós temos ilhas de excelência que são capazes de fazer isso. Mas para isso eu tenho que entender que um aluno não pode ter 36 horas aula por semana em sala de aula. É impossível. É impossível. E é isso que acontece. Numa discussão com a física tentou uns 15 anos atrás mudar, diminuir o número de créditos lá para baixo, foi 18, 16. Só que eles fizeram só isso, eles não fizeram a outra parte. Qual é a outra parte? Que o aluno fosse aluno de tempo integral de C. Daí não funcionou. Tem que fazer tudo, né? Teremos que fazer mais ou menos o caminho que tem que ser feito. Eu vou adiante. Bom, aqui então ele estaria centrado por natureza já é interdisciplinar. E eu volto a insistir. Quando a gente tem uma universidade baseada na sala de aula de ensino, né, a dita napoleônica, o próprio Napoleão não tem nada com isso, ele tentou mudar. O desenho arquitetônico também muda. Né? Quando se vai fazer, em qualquer universidade latina, quando se vai construir um novo prédio, se pensa em que primeiro? Sala de aula. Quando se vai contratar um professor, que aula ele vai dar, mas aula, né? Não é assim? Mas faz parte, porque nós fomos desenhados e planejados para pensar e fazer assim. Né? Eu vou adiante, eu vou terminar. Então o que a gente quer? Nós lutamos para que exista um novo marco legal. E esse marco legal pode ser inspirado no da defesa nacional. Já que, para evitar tanta complicação, segundo, se faz e depois se justifica. E não se justifica para depois fazer. Bom, evidentemente, vocês imaginem um poder de poder contratar, mais ou menos, né, como queria, na mão, eu vou usar aqui, eu sou politicamente sempre incorreto, Federal do Maranhão. A Federal do Maranhão já tem os parentes de primeiro e segundo grau de Sarney. Aí se eles tivessem esse poder, eles contrariam de terceiro, quarto e quinto grau. Tem uma certa... a gente tem uma certa obrigação de saber que não é bem assim que isso pode ser feito, mas pode ser feito. A outra, para isso nós temos que ter definição de missões de universidades. As universidades têm que ter missões distintas. Eu vou me permitir, segundo, de novo, do tempo do professor Lívio, você sabe por que o ranking de Xangai foi criado? O ranking de Xangai foi criado pelos chineses, para quê? Eles têm 3.500 universidades. E eles descobriram há 20, 25 anos atrás que nenhuma era, eu uso uma expressão que eu não posso dizer aqui, né? Nenhuma chegava perto de nada. Investiam dinheiro
a rodo e nada funcionava. Aí eles decidiram o quê? Nós vamos ver, como nós não podemos transformar todas em universidades da pesquisa, vou ter que transformar algumas. Como é que eu escolho? Eles fizeram um ranking. Queriam escolher 9, eles já estão em 11. E depois que eles fizeram esse ranking, eles se compararam com o que acontecia no mundo. Só foi por isso que esse ranking ficou famoso, por uma dessas razões. O ranking inglês, que é muito mais antigo, o Jorge conhece, o ranking inglês foi criado principalmente na Thatcher, ele foi exacerbado na Thatcher, que era para tirar dinheiro. Aí depende do que a gente está usando. Então, o que a gente quer é que tenha uma definição de universidades estratégicas. Teriam universidades que a gente... É mais ou menos assim, para formar um engenheiro civil bom, mais ou menos, a URGS pode fazer, a PUC pode fazer, a Unicinos pode fazer, Unijuí pode fazer, Caxias pode fazer, Passo Fundo pode fazer, Chapecó pode fazer. Agora, formar um doutor em engenharia, que o Brasil precisa, quem é que pode fazer agora? Só a URGS. Então, por isso a gente quer as definições estratégicas, que as universidades definam as suas missões. Formar um tecnólogo em couro, o IFET de Sapucaia pode fazer, o IFET de Farroupilha pode fazer. Agora, formar um engenheiro, um doutor em engenharia de materiais, é isso que o país precisa. Então ele precisa pensar urgentemente essa nova visão, senão nós não vamos ter gente para universalizar o ensino de qualidade. Nós vamos fazer o que sempre fizemos. A gente sabe o que é. Bom, e aqui se quiserem discutir, não é o fórum, aqui é como é que a gente pode formar professores, que é um outro tema que eu tenho muito apreço. E eu só vou terminar aqui com alguma coisa, isso não é nada novo que eu estou dizendo. Aqui é só uma sugestão de como seria, de como eu escolheria essas universidades que poderiam ter, então, passar de repartição pública à autonomia total. Vocês estão vendo aqui, são os critérios que já existem aí, o da CAPES, do CNPq. Vocês sabem quantas federais sobram? 3. E olha, é gentil, vocês estão vendo que é gentil que a gente está propondo aqui. Então, o Brasil, em princípio, ele não tem nenhuma universidade. O Brasil tem ilhas de excelência em algumas instituições. E eu vou terminar com uma frase de um físico, eu odeio física, mas vocês viram que eu citei vários físicos, e tem mais um agora. Por último, em 85 ele escreveu isso, e eu agradeço a vocês. Obrigado, professor Jairton. Eu sugiro que as perguntas sejam feitas depois, né? Então, professor João, por favor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você para conversar sobre esse assunto. Eu acho que a gente está, de certa maneira, confortável dentro da universidade, exatamente em parte geral, pelo menos, porque a gente sabe do mundo, a gente participa da evolução da pesquisa, e entende que a pesquisa tem um impacto extremamente importante na formação do recurso humano altamente qualificado que o país precisa. Eu acho que a palestra do professor Jairton, ele é exatamente motivador porque nós temos muitos problemas estruturais no país como um todo, e nós temos também problemas culturais, eu diria. Basicamente, essa questão cartorial, que foi mencionada várias vezes, está embutido em todos os setores da sociedade, inclusive nas universidades. Não há dúvida nenhuma disso. Isso poderia ser efetivamente atacado de outra forma. Não há como questionar esse tipo de coisa. Então, eu diria assim, acho que a cultura toda que nós estamos embutidos, ela é dentro dessa linha do cartorial, dentro dessa linha tradicional que foi mencionado anteriormente. Tá? Eu acho que é uma coisa que precisa se atacar, e isso é, evidentemente, um problema extremamente complexo, que deve emitir em várias situações. O que se pode, evidentemente, é tentar resolver situações pontuais, digamos assim, tentar eleger algumas instituições que pudessem ter destaque de ponta e pudessem ser, digamos, resolvidas.